João capítulo 3, versículo 1. Aleluias. Eu ia fazer uma piadinha. Sabe aquelas piadinhas de pastor pentecostal? Você que não trouxe Bíblia. Olha para um crente do teu lado. Brincadeira, gente. Vamos lá. Vamos fluir aqui. Chega de resenha. João capítulo 3, versículo 1. Evangelho de João. Vamos lá. Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus então respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires eu ter dito a você, é necessário vos nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é, todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode ser isso? E Jesus lhe responde: tu és mestre em Israel e não entende essas coisas? Verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testemunhamos o que temos visto. E vocês não aceitam o nosso testemunho. Se eu vos falei de coisas da terra e não credes, como crereis nas coisas celestiais? Ora, ninguém subiu, senão o que desceu, a saber, o Filho do Homem. Jesus, essa é a tua palavra, nós nos escondemos atrás da cruz do Calvário. Pedimos que o Senhor traga sobre nós espírito de revelação, de iluminação na nossa mente. E que não seja mais apenas uma palavra, mas que seja um divisor de águas em nosso coração. E essa obra do nascer de novo é completamente tua, amado, querido Espírito Santo. Por isso nós oramos nessa noite dessa forma. Que o Senhor seja livre em nosso meio. Em nome de Jesus. Irmão, primeira coisa desse texto é com quem Jesus está falando. Jesus está falando com o Nicodemos, um mestre na lei. Na verdade, a descrição fala que ele é um dos principais dos judeus, né? Ou seja, não era só um pastor sábio, era alguém na sociedade judaica muito influente, um mestre, né? Um sábio, um fariseu, alguém que tinha muito conhecimento. Então, um homem cheio de conhecimento, um doutor, né? E a resposta de Jesus para esse mestre você precisa nascer de novo. Cara, que pancada! Porque um cara completamente sábio como Nicodemos, completamente instruído, e Jesus olha para ele e fala assim: cara, só nascendo de novo. Você precisa nascer de novo. E Jesus repete isso 2 vezes para ele. E ele faz uma ênfase. Não sei se você percebe que o texto ele fala em verdade e em verdade. Se fosse traduzir para o paraense seria: mano, te juro. De rocha. Preciso te dizer, cara, você precisa nascer de novo. E por que nascer de novo? Efésios capítulo 2, versículo 1 diz: ele vos vivificou estando vocês mortos em vossos delitos e pecados, nos quais vocês andavam segundo o curso desse mundo, o príncipe que atua na potestade do ar, o espírito que agora está sobre os filhos da desobediência, entre os quais nós também andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, mas também Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nas regiões celestes. Isso fala aqui da morte espiritual. O que é a morte espiritual? A morte espiritual é a separação de Deus. É a separação da companhia de Deus, é se desconectar de Deus. Isso é a morte espiritual. Perceba que quando Adão peca, e aí a serpente diz para ele: certamente tu não vai morrer.
E muita gente pensa, Adão não morreu. Ele não morreu fisicamente, mas espiritualmente. Ele desconectou-se de Deus. E aí a Bíblia chama isso de morte. É aquela máxima que a gente aplica aqui na comunidade. Se ele é a vida, tudo fora dele é morte. Se ele é o caminho, tudo fora dele é perdição. Amém? Então, a morte espiritual é estar desconectado com Deus. É estar longe da presença do Senhor. Por sua vez, a morte espiritual, ela vai fazer... Ela traz, na verdade, um entorpecimento, digamos assim, na mente. Por quê? Porque a pessoa, ela perde a revelação da presença de Deus. O morto espiritual, ele não sente Deus. Ele não percebe Deus. Ele não enxerga Deus. E o que acontece é que ele peca livremente, sem sentir nada. Por quê? Porque ele não sente Deus. Só há o sentimento de pecado, certo ou errado, quando você tem Deus. Fora disso, tudo é lícito. Sabe, por exemplo, a consciência do homem, ela é muito afetada, tão afetada, que tem coisas horríveis que é normal. Normal. O homem desconectado de Deus, ele vive o curso desse mundo. E aí, como nós lemos em Efésios capítulo 2, debaixo do espírito que atua nos filhos da desobediência. E para ele, está tudo bem. Por exemplo, a idolatria. Irmão, para você que tem revelação de quem é Deus, para você que tem revelação e conhece o Senhor, você sabe que a idolatria é um pecado extremamente grave. Extremamente grave. Mas tem irmãos que se dobram diante de todo e qualquer altar. E aí ele chama isso de espiritualidade. Aí eu sou espiritualmente desenvolvido. Então se eu estiver em um ambiente que estão usando patuás, banho, eu vou lá, abaixo minha cabeça e jogo o banho na minha cabeça. Não tem problema nenhum. Se tem um outro sacerdote que rege outros princípios espirituais, eu vou lá e tomo passe, beijo na mão, está tudo certo. E a Bíblia chama a idolatria de adultério espiritual. Imagina, você casado, o seu esposo ou a sua esposa diz, amor, peraí, rapidinho, deixa eu só dar um selinho na minha amiga. E para quem não tem conhecimento de Deus, a idolatria segue nesse ritmo. E está tudo bem. Quem não tem conhecimento de Deus não entende a preciosidade do corpo. E aí, pecados sexuais não tem problema algum. Quantos crentes eu já ouvi dizer assim, não estou adulterando, não estou fazendo mal para ninguém. Ela é solteira, eu sou solteiro, a gente se encontra, faz o ziriguidum e está tudo certo. Paz. Tranquilo. E isso não afeta a mente da pessoa que está morta espiritualmente. A Bíblia chama isso de curso desse mundo. E a opinião de Deus a respeito dessas coisas é muito diferente. É muito diferente. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 diz, ora, aquele que destrói o templo do Espírito. Olha como é sério. Então Jesus vai ao mestre da lei e está dizendo para ele o seguinte, você está morto espiritual, você está em uma inércia, você está sem se mexer, sem se mover, você está preso no curso desse mundo, então você precisa nascer de novo. E aí Jesus, no verso 6, vai dizer assim, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires eu te falar que é necessário nascer de novo, porque o vento sopra onde quer e ouve sua voz, mas não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Então ele fala, assim é aquele que é nascido do Espírito. O que Jesus está dizendo para ele, para aquele mestre da lei, é que
Quem é conectado com Deus é guiado, é direcionado. Existe um rumo, existe um curso diferente do curso desse mundo. Existe um caminho diferente do caminho desse mundo. É um caminho que é direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Então, quem é nascido de novo precisa desse direcionamento do Espírito, porque não irá entrar no reino de Deus quem não nascer de novo. Pastor Lucinho Barreto tem uma frase que eu acho muito legal. Ele fala assim: no céu estará cheio de ex alguma coisa. Quem não for ex alguma coisa não tem lugar no reino. Isso é verdade. Então, para se entrar no reino, tem que nascer de novo. E algo muito importante, então, para a nossa meditação aqui. O primeiro ponto para a gente começar a falar aqui nessa noite é que o nascer de novo não é através do mundo natural. Nascer de novo não é através do mundo natural. Perceba que Nicodemos é um homem cheio de atribuições, dotado de sabedoria sobre o mundo espiritual. Olha aqui isso, ele é um mestre da lei. Imagina que você, então, ouve um mestre da lei, você olha para alguém que é um mestre da lei e você pensa assim, esse cara sabe tudo sobre o reino de Deus. Só que o rei do reino está dizendo para ele, precisa nascer de novo. Ou seja, a sabedoria segundo o homem, a sabedoria humana, terrena, Jesus chama isso de carnal. E ele fala, quem é carne, quem é nascido da carne, é carne. Não tem como o nascido da carne reconhecer as coisas do Espírito. Não tem como. Paulo vai dizer que as coisas do Espírito elas se discernem espiritualmente, e parecem loucura para aqueles que não são nascidos de novo. Sabe, quando você começa então a olhar para isso, dessa forma, guiado pelo Espírito, as coisas de Deus, cara, elas vão ser bem diferentes segundo a direção desse mundo. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 16 ou 17, eu vou abrir aqui. Eu peço que você abra, porque esse verso eu não passei para a mídia. 2 Coríntios, capítulo 5, deixa eu te explicar isso. Verso 16. Olha o que diz. Assim, 2 Coríntios 5,16. Vou desacelerar. Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 16 diz: assim, de agora em diante, a ninguém mais consideremos de ponto de vista meramente humano. Ainda que outrora considerávamos Cristo assim, agora, contudo, já não o consideremos mais desse modo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, alguns amigos e irmãos, quando pregam esse texto, começam a dizer assim, a partir da cruz, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, só que aqui não diz isso. Aqui diz, se alguém está em Cristo, ou seja, a partir da sua conversão, do seu novo nascimento. O sacrifício de Jesus foi poderoso, foi maravilhoso, foi grandioso. Mas se você não pegar esse sacrifício e aplicar na sua vida, não vai ter valor algum. Então, o que importa é a aplicação, é a apropriação. Aí sim, de agora em diante, tudo se fez novo. E o texto diz, a ninguém mais nós vamos olhar segundo a carne, e nem a Cristo mais olharemos segundo a carne. Você já teve a oportunidade de conversar com alguém de outra religião que crer em Jesus? Quem já teve essa oportunidade? Você percebe que a visão de Cristo que esse povo tem é diferentaça da nossa? Eu conversei com um cara que ele é de uma igreja evangélica. Só que essa igreja evangélica, ela foi considerada uma religião afro. De tanto misticismo que acontece nela. E o cara fala de fé, fala de fé, fala de fé, fala de fé. E ele começa a falar de Jesus para mim assim como um patuá.
sabe, como um amuleto da sorte. Meu querido, porque se a gente usar o nome de Jesus vai dar certo. Não importa como eu estou, como eu sou, o nome de Jesus a gente chega lá, usa fé e bate o pé, e declara e toma posse, não sei o quê. Eu olhando para ele assim, meu Deus do céu. Amém? Aí eu fiz assim, cara, não creio dessa forma. Ele, não, mas a Bíblia diz que é o nome de Jesus. Eu digo, a Bíblia diz, cara. É verdade. Mas olha só. E aí eu lembro de ter falado para ele o seguinte. Ele disse, a Bíblia diz que é o nome de Jesus, todo joelho se dobra no céu, na terra e embaixo da terra. E eu falei, e o teu joelho se dobrou? Porque a tua visão é que o outro joelho vai se dobrar quando eu declarar. Mas e o teu joelho dobrou? E o teu joelho se rendeu a partir de Cristo, então, na sua vida? Aqueles que está em Cristo. Porque é fácil usar o nome de Jesus como amuleto. Eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus. Eu te repreendo, enfermidade, em nome de Jesus. Eu te repreendo, dificuldade, em nome de Jesus. Mas a gente fala para o nosso coração, eu te repreendo, orgulho, em nome de Jesus. Eu te repreendo, inveja e mentira, carnalidade, pecaminosidade, em nome de Jesus. Coração soberbo, eu te repreendo, em nome de Jesus. É fácil pegar o nome de Jesus como uma arma de ataque. Mas como rocha eterna e pedra firme. Sabe, então, não há como nascer de novo segundo o curso desse mundo. E Jesus, ao olhar para Nicodemos, fala assim, tu é mestre em Israel e não entende dessas coisas. Jesus fala para ele assim, eu estou falando das coisas da terra, eu nem estou falando das coisas celestiais tão profundas. E você ainda não entende disso. Por quê? Porque uma mente carnal, cartesiana, 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4, não vai conseguir alcançar a sabedoria de Deus do reino eterno. Porque Jesus, Deus não encaixa na nossa matemática, meu irmão. Jesus não vai se encaixar na nossa cabeça de caixa de fósforo. Jesus não vai se reduzir para se encaixar na nossa religião, na nossa fé. Jesus não é evangélico, Jesus não é católico, Jesus é Deus. Jesus é Senhor. E esse reino, Ele é o Rei. Então, enquanto a gente não conseguir dobrar o nosso joelho, sabe? Irmão, deixa eu te perguntar algumas coisas aqui. O que você pode dar pela sua salvação? Jejuns? Orações? Sacrifícios? Ofertas? O que você pode dar pela sua salvação? O que você pode dar por uma cura, meus amigos? Sabe, o que você pode fazer para a renovação da sua mente? Cara, esse ponto aqui para mim é o mais chave de todos. Porque, por exemplo, eu conheço muita gente com mente cauterizada. Eu conheço pastor com mente cauterizada que não consegue aprender mais. Esse é um dos maiores riscos que eu vejo na teologia. É a gente olhar para um texto e dizer, esse texto é isso. E acabou. E 30 anos, 50 anos eu digo, é isso, é isso, é isso, e é isso. E a Bíblia diz, a palavra se discerne espiritualmente. A palavra se discerne espiritualmente. Não estou falando de mudar as doutrinas e os princípios bíblicos, mas estou falando da aplicação dela. Pode ter milhões e bilhões e bilhões de caminhos que Deus pode nos levar. Eu lembro uma vez eu fiz uma oração muito orgulhosa, o Senhor me repreendeu. Eu acho que eu passei uns 3 dias com vergonha de orar de novo. Porque, sem brincadeira, eu estava caminhando no lago, muito fit, assim, sabe? Cara, caminhando no lago, falei, Senhor, o que eu vou pregar domingo? Já preguei tanta coisa, já falei tanta coisa para a comunidade. Sei, eu acho que... Cara, eu senti muito forte no meu espírito, de verdade, muito forte. Falar assim, minha palavra é pregada há 2000 anos. Você acha que você, o bonitão, vai esgotar a Bíblia? Que legal. Rapaz, eu me senti um verme. Meu Deus, quanto orgulho no coração da gente. No meu, né? Vocês não têm isso. Vocês são mais elevados. E o verso vai nos dizer o seguinte,
Que a salvação, a cura, os dons, os talentos, tudo que recebemos de Deus, sabe, é puramente a graça do Senhor. Eu conversando esses dias com alguém aqui, foi com a Gabi, que estava conversando, e a gente falou muito daquele verso que diz assim: e as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E a gente usa muito isso, né? As misericórdias se renovam a cada manhã, mas o verso segue dizendo: elas são o motivo de nós não sermos consumidos. Rapaz, a segunda parte pesa. Porque é as misericórdias do Senhor que nos sustentam. É a graça dele. A cura não há dinheiro, oferta, sacrifício, propósito que você faça por uma cura. É a fé nessa graça, é a fé no nome poderoso de Jesus. É isso que pode te curar, é isso que pode te salvar, te prosperar. Sabe, João Batista disse assim: o homem não pode receber nada a não ser que do céu for lhe dado. Sabe uma oração extremamente poderosa que você pode fazer? Uma oração extremamente poderosa que pode mudar a tua vida é você chegar lá diante de Deus, dizer assim: Senhor, eu não consigo. Senhor, eu não dou conta. Senhor, essa situação aqui, eu não consigo. Me ajuda. Senhor, eu estou tendo dificuldade de caminhar contigo, de ter uma mente renovada. De mim mesmo eu não vou conseguir isso. Eu preciso do Senhor. Sabe, uma oração que você reconhece que o que você vai receber tem que vir do alto. Tem que vir do alto. E o que a gente quer? A gente quer mérito. Então o jejum que eu fiz, que é poderoso, a oferta que eu dei, que vai abrir os céus, o céu de bronze se rasga, não sei o que mais, o jejum que eu fiz, a leitura bíblica. Cara, tudo isso é maravilhoso. Façam. Orem, jejuem, ofertem, façam um propósito com Deus, leiam sua Bíblia, enfim, façam tudo isso. Mas confiando que do céu virá, não de você. Você não é capaz de produzir salvação para você mesmo. Você não é capaz de produzir salvação para você mesmo. Não tem óleo do mundo que vai purificar a tua casa se você for um pecador de mente caída. Vai sabrecar a casa toda de óleo, não vai adiantar. Não vai adiantar jogar sal, não vai adiantar fazer oferta, não vai adiantar. O que vai adiantar é Deus precisa entrar na sua vida. Você precisa nascer de novo. Amém? Glória a Deus. A segunda coisa interessante aqui, que a gente enxerga nesse texto, é que a vontade do inimigo é que você continue na inércia. Sabe, nem sempre Satanás quer te tirar da igreja. Nem sempre Satanás quer, eu estou falando nem sempre, mas faz parte do projeto do cara, te levar para o mundão. Nem sempre Satanás quer te fazer um pecador e tal. Às vezes, só te parando já é suficiente para ele. Às vezes, só ele acabando com a sua vida de oração, pronto. Ele neutralizou a vida cristã, ok, para ele já era. Você viver em uma inércia, ponto para ele. Porque o reino de Deus, ele é um reino de movimento. Quando você pega as falas de Jesus, por exemplo, Jesus disse, o reino é tomado por esforço. Quando ele fala da parábola do juiz iníquo, quem lembra disso? Da viúva dizendo, julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. E aí ele fala, por insistência dela o juiz julga. Aí ele fala, assim o Pai Celestial fará com aqueles que insistentemente orarem. A parábola do semeador, o cara está semeando, está plantando em vários solos diferentes, mas ele está plantando. Os servos da vinha, aí ele fala do servo mau que esconde o talento, do servo bom que multiplica os talentos. A Bíblia chama o livro do Espírito Santo de Atos dos Apóstolos, o que eles fizeram, as ações dos apóstolos. O que eles se moveram. Então entenda que o reino de Deus, ele é um movimento. O reino de Deus, ele é ativo, vivo, ele se move.
Então, toda vez que a gente para na inércia, a gente segue o curso desse mundo. É como uma folha seca que cai num riacho. A folha cai e ela perde o seu direito de escolher o caminho que quer seguir. Agora ela só vai rio abaixo. Ela só vai rio abaixo. E o que acontece é que muitos estagnam na vida, ficam estagnados assim, seguindo aquele louvor que diz: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Aleluia. A vida vai levando e eu vou vivendo de acordo com o que o mundo vai regendo. Agora a moda é essa, então eu estou na moda. Agora a moda é aquela outra, então eu estou na moda. A gente chamava isso lá em Belém de crente chuchu. Porque chuchu não tem gosto de nada, né? Se você põe o chuchu no feijão, ele fica com gosto de feijão. Se põe o chuchu na carne, ele fica com gosto de carne. E assim, onde tu jogar o chuchu, lá ele vai ficar. E aí o crente chuchu é assim. Se tem roda de piada pornográfica, ele tá lá e dá conta dele. Tem uma aqui, pesada, pá. Mas se tem uma roda que fala de Bíblia, ele tá lá também. Agora ele é crente. Beleza. Mas se tem uma roda que está falando daquilo lá, ele entra e faz fofoca também. Estamos no curso desse mundo. Mas aqui agora a gente é espiritual. Então, ele é o crente chuchu, ele vai pegando os gostos, sabe? Vai pegando os aromas por onde ele passa. O curso do mundo está levando ele. E é isso que o inimigo quer. Deixar você inerte. Agora, entenda o que eu vou te falar, entenda com seu coração. Passe o filtro da palavra em tudo que eu vou dizer, senão você vai dizer assim: nossa, isso aí é neopentecostalismo. Mas entenda o que eu vou te dizer. Se você não trabalha no reino, você é o trabalho do reino. Se você não soma com a sua comunidade local, você é o alvo da comunidade local. Se você não é o que faz, você é o alvo daqueles que fazem. Porque a inércia, ela vai te levar ao curso desse mundo, que é a morte espiritual. Entenda que eu não estou falando de ativismo, não estou falando de cargos, não estou falando de siglas, eu estou falando de ser guiado pelo vento do Espírito. De ser direcionado por Deus. Vocês, aqui me ouvindo, vocês têm muito mais oportunidade de fazer do que eu. Vocês têm muito mais oportunidade de fazer do que eu. Sabe, a igreja de Cristo, ela precisa acordar para uma realidade. A igreja, ela é necessária na terra. Você, meu irmão, meu querido, minha querida, você, aonde você está, você é necessário. Deus não te jogou no lugar que você está, Deus te plantou lá no lugar que você está. Você não é apenas um funcionário, talvez você é um missionário enviado por Deus e esse salário é o mantimento de Deus para você pregar lá no seu trabalho. Sabe, a gente precisa entender que precisamos nos mexer no reino de Deus. Precisamos nos mover segundo o vento do Espírito. Sabe, o que será que o Espírito Santo não quer fazer através da vida de vocês amanhã, na segunda-feira? Porque a sua vida com Deus não acaba hoje do culto, não, meu irmão. Ela começa. Que você recebe uma palavra, um direcionamento, mas ela começa quando você sai daqui. Então, o que o inimigo quer é te deixar parado, freado na sua inércia, na sua religião, na sua religiosidade, na sua vida que você acha muitas vezes que está aqui, mas a sua mente ainda precisa ser renovada, nascer de novo. Nascer de novo, ser reconectados com Deus. Paulo diz em Gálatas, no capítulo 5, no verso 25, diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. Andar no Espírito não é você andar igual um maluco falando em línguas pelo meio da rua. Que é espiritual, cara, xarabalaba. Não, não é isso. Andar no Espírito é andar direcionado pelo Espírito. E se tem uma coisa que eu e você temos que lutar para ser direcionados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vê mentes que a gente não vê.
O Espírito Santo ele vê corações que a gente não vê, ele vê intenções que a gente não vê. Ele escuta conversas que a gente não escuta. Ele vê situações que a gente não vê e não tem como ver. E só Ele para nos dar a direção correta, do caminho correto, da vida com Deus correta. Imagine esse mestre da lei. Cara, ele era um doutor. No mínimo, esse homem aqui tinha de 12 a 16 anos de estudos intensos. No mínimo, esse homem tinha de 12 a 16 anos de estudo intenso. Intenso. E aí, esse cara estava se alimentando de toda a sabedoria humana que ele podia ter. De toda a sabedoria dos homens, dos livros, dos conhecimentos, de toda a história, ele estava se alimentando. Eu lembro como Paulo também dizendo, olha, eu, fariseu, circuncidado ao 8º dia, criado aos pés de Gamaliel, que também, assim como Nicodemos, era um mestre fariseu muito sábio, mas aí ele fala o seguinte, mas eu tenho tudo por perda pelo conhecimento de Cristo Jesus, meu Salvador. Todas as coisas tenho por esterco pelo conhecimento de Cristo Jesus. Todo esse conhecimento, Paulo diz assim, para mim é cocô, perto da revelação da presença de Jesus, meu Salvador. Talvez hoje você é um tipo de crente, mas talvez, se você tiver uma revelação de Cristo, talvez você nem imagine o tipo de crente que você vai se tornar. A gente quando fala, coração cheio de fogo e tudo mais, meu irmão, só dá para ter um coração incendiado quando a gente nascer de novo. Porque é a direção do Espírito, é Ele que vai nos guiar, é Ele que vai nos direcionar, é Ele que vai nos revelar a Jesus, é Ele que vai nos levar ao caminho do novo nascimento. E a gente poderia aprofundar hoje aqui em muitas coisas, mas o que eu quero te dizer hoje, nessa noite, é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. Pastor, tenho mais de 5 anos de crente. É necessário você nascer de novo. Pastor, eu já li a Bíblia toda algumas vezes. É necessário você nascer de novo. Pastor, eu já vi a Trindade, já fui no terceiro céu, já fui arrebatado. É necessário nascer de novo. Se tem uma oração que eu e você precisamos repetir todos os dias, Senhor, me faz nascer de novo. Me faz nascer de novo. E amanhã de novo, e depois de amanhã de novo, e depois de amanhã de novo. A gente precisa ser guiado pelo Espírito Santo.